Olá, está no ar o programa Ambiente Legal, diretamente dos estúdios da TV Êxito. Você pode nos acompanhar pelo site www.ambientelegal.com.br ou www.tvexito.com.br. Costuma-se dizer que o judiciário decide, mas não resolve o conflito. Dos três poderes da República, o poder judiciário ainda é dos mais respeitados, porém, evidentemente, está em crise. Afinal, não é hora de pensarmos em alternativas para a resolução dos conflitos em nossa sociedade? Para falar sobre isso, convidamos para o Ambiente Legal o Dr. Alfredo Atier, magistrado do Tribunal de Justiça de São Paulo, membro da Escola Paulista da Magistratura e integrante do Fórum Global de Justiça e Sustentabilidade do Banco Mundial. Alfredo, seja muito bem-vindo ao Ambiente Legal. Obrigado, Fernando. É um prazer estar aqui com você para nós conversarmos sobre o judiciário e, sobretudo, pensarmos em coisas novas, coisas que sejam mais democráticas, que permitam a participação da sociedade e nós mudarmos o perfil da nossa justiça. Alfredo, como é que você está vendo a crise do judiciário? Fernando, nós estamos vivendo uma crise do Estado. Nós estamos vivendo um momento em que a população não quer continuar a ser considerada apenas como esse termo muito vago de clamor público, como arquibancada, como o pessoal que está apenas assistindo ao que está acontecendo. Nós estamos vivendo um momento em que a população quer participar. A população não está mais satisfeita com os mecanismos de representação tradicional, então é uma crise do parlamento, é uma crise do executivo, e, portanto, também não está satisfeita com as respostas que o judiciário dá. O judiciário, afinal de contas, é um poder em que a sociedade pode confiar? Ele vai dar respostas prontas aos reclamos da sociedade ou não? Ou nós temos que mudar esse judiciário e fazer com que a sociedade participe mais dele, a sociedade viva o judiciário, como nós temos uma experiência tão incipiente que são os tribunais do júri, mas é uma experiência maravilhosa de participação. Nós estamos observando aí, Alfredo, que a justiça que tarda é a justiça que falha, né? Recentemente aí, essa questão do mensalão nos levou a observar um caso incrível, quer dizer, em nome, obviamente, das garantias que se deve dar ao devido processo legal e à defesa, nós temos o próprio Supremo Tribunal Federal se desdobrando em mais uma instância, digamos assim, recursal, ou seja, aquilo que deveria tomar um período efetivo de tempo se esvai por gerações, né? Como é que você tem visto isso, hein? Fernando, é difícil você pensar sobre isso e, ao mesmo tempo, estar no judiciário trabalhando no dia a dia. O número de processos no Brasil é muito elevado, evidentemente. Isso tem a ver com o número de profissionais do direito que nós temos, que também é um número extremamente exagerado. Isso tem a ver também com a fragilidade da formação, da educação jurídica, do ensino jurídico no Brasil. Isso tem a ver com o modo como nós pensamos os conflitos no Brasil, o modo como nós pensamos a solução de conflitos no Brasil. Países que não vivem o nosso drama processual, quer dizer, pensar os meios de solução de conflitos passam a ser mais importantes do que a própria ideia de conflito, a própria ideia dos direitos e garantias individuais. Esses países que não têm esse problema têm formas de solução de conflitos mais céleres, têm formas de solução de conflitos mais variadas, como, por exemplo, nos Estados Unidos, como, por exemplo, os países de língua inglesa, em que a arbitragem, a mediação são francamente utilizadas, a população não tem dificuldade de entender esses mecanismos. Países em que a população entende que pode participar da solução de conflitos e, portanto, ela adquire uma responsabilidade maior. Países em que a população, na hora de assumir determinadas obrigações, determinadas responsabilidades, sabe o que está fazendo, quer dizer, população que tem uma educação, um nível educacional melhor, e, portanto, ela não vai rediscutir aquilo que assumiu, não é mesmo? Só que nós vivemos no Brasil uma situação dramática de desigualdade social. Você acha que isso tem a ver, então, com essa escola processualista que a gente tem aqui? Eu acho que, com certeza, você sabe, nós temos conversado muito sobre isso, não é, Fernando?
Nós temos aí uma influência muito grande do direito italiano, do direito processual italiano no Brasil. Você sabe que o processo na Itália, ele se desenvolveu, o direito processual na Itália se desenvolveu como um contraponto ao direito fascista, ao direito de ideologia autoritária que existia na Itália. E, portanto, o direito processual se desenvolveu muito. Esse direito processual acabou vindo para o Brasil, houve uma grande influência aqui, nós tivemos escolas formadas pelos processualistas italianos no Brasil, e com isso, aos poucos, o direito processual foi engolindo o direito material. Então, nós passamos a dar muito mais atenção ao direito processual do que ao direito material. Discute-se mais processo e não se discute a causa, né? Exatamente. Discute-se o processo, esquece que as verdadeiras garantias não estão no processo, estão nos contratos. As verdadeiras garantias não estão nos processos, estão nas leis. E as verdadeiras garantias estão nos liames que a sociedade estabelece entre si. As garantias, de fato, estão na confiança que a gente cria no interior da sociedade. Se nós não sabemos conviver, se nós temos dificuldade de entender o espaço público e a convivência, então nós vamos cair num mundo de conflitos sem fim. Ou seja, de uma meta processualística que não resolve absolutamente nada. Exatamente. Né? E nem decide. Né? Exatamente. Esse que é o grande problema. Tem uma outra questão que eu acho que é importante, até para a gente poder fechar esse bloco, que é a efetividade das decisões judiciais, que também é um outro ponto de crise no judiciário. Né? Você, depois de muito tempo, se decide, mas aí também a decisão não é eficaz, né? Ela não é sequer executada muitas vezes. Né? Como é que você tem visto isso? Hein? A crise da efetividade, Fernando, é a crise da impunidade também. Hoje eu vi uma comparação que me deixou surpreso. O processo do Mensalão dura há mais tempo do que a Segunda Guerra Mundial. No tempo em que o processo do Mensalão correu na Justiça, nós tivemos um aumento de 13 milhões de habitantes no Brasil. E houve alteração na configuração do Supremo Tribunal Federal em 5 ministros. Então, como é possível você pensar em segurança jurídica? Como é possível você pensar em eficácia das decisões? E o juiz diz, fulano deve pagar isso, e isso não acontece, isso demora a acontecer. Como é que você pode pensar num país, num projeto de país, se nós temos essa deficiência? E isso numa ação originária, que começou e termina no mesmo tribunal, né? Exatamente. Imagine, então, o processo originário lá de baixo. Né? Exatamente. Então, esse é o ponto que eu acho que é grave e que precisa ser repensado. Estou de acordo com você, Fernando. Eu acho que ou nós mudamos essa nossa visão do que é o direito no Brasil, do que é a educação dos profissionais no Brasil e do que é a efetividade do judiciário, para que serve o judiciário, e abrimos o judiciário efetivamente à participação da sociedade de forma organizada, com outros modos de solução de conflitos, como a arbitragem, a mediação e os outros tantos que a experiência internacional nos traz, ou então nós vamos prosseguir nesse caminho que é um caminho de praticamente um desespero social diante da inefetividade e da impunidade. Justiça ou caos. Né? Muito obrigado, Atiê. E voltamos para o próximo bloco nessa importante discussão sobre o conflito, a decisão do conflito e a justiça. Pinheiro Pedro Advogados. Direito, justiça, cidadania e sustentabilidade, desde 1985. TV Êxito nas redes sociais. Siga no Twitter e curta nossa página no Facebook. Saiba primeiro o que acontece na nossa programação. Vídeos, fotos, notícias e bastidores. TV Êxito, a sua TV na web. Voltamos ao Ambiente Legal. Você pode nos assistir pela TV Ambiente Legal, www.ambientelegal.com.br, ou na TV Êxito, www.tvexito.com.br. O nosso assunto hoje é resolução de conflitos. E tivemos nosso primeiro bloco aí, uma discussão grande sobre a crise do judiciário com o nosso convidado, Dr. Alfredo Atiê, magistrado do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, membro da Escola Paulista da Magistratura, integrante do Fórum Global de Justiça e Sustentabilidade do Banco Mundial. Nossa discussão agora, Alfredo, é com referência
aquilo que você domina já há muitos anos, tem uma especialidade muito grande. Quais são os meios alternativos? O que é a experiência hoje no mundo para sair deste conflito do judiciário, né? Quais seriam os meios alternativos para a resolução do conflito? Exatamente, Fernando. O mundo está pensando meios alternativos há muito tempo. Na verdade, se nós formos pensar muito seriamente nesses meios que nós chamamos de alternativos, nós vamos perceber que eles são muito mais naturais do que efetivamente aqueles meios oficiais de solução de conflitos. Porque as pessoas procuram resolver os seus conflitos de várias formas. Eu posso, por exemplo, diante de uma situação em que eu comprei uma determinada mercadoria e não estou satisfeito com aquilo que eu recebi, eu posso procurar a pessoa que me vendeu e tentar negociar com essa pessoa uma solução desse conflito. Ele recebe um valor menor por aquela mercadoria, ou então eu vou pagar de uma outra forma, ou ele troca aquele bem, assim por diante. Então essa é uma forma, veja, direta de eu resolver o conflito negociando. Onde é que isso pode aparecer? Isso pode aparecer numa sociedade que é mais forte do que efetivamente a nossa sociedade brasileira. A sociedade brasileira, em geral, é uma sociedade bastante fraca exatamente por causa dos desníveis sociais muito grandes, exatamente por causa do problema da desigualdade. Agora, se você não consegue, então, negociar diretamente com a pessoa com a qual você está conflitando, a pessoa com a qual você tem uma divergência, então você pode procurar terceiros para resolver esse conflito. No Brasil, muito embora já no século XIX fosse prevista a arbitragem, fossem previstos outros modos de solucionar o conflito, aos poucos o Estado foi retirando essa capacidade da sociedade, foi expropriando, desapropriando a sociedade dessa capacidade de solucionar os conflitos. E nós acabamos ficando, então, com uma única alternativa, que é a da concepção do poder judiciário tradicional. Cartorial, inclusive. Lamentavelmente, nós temos essa tradição também, que é a tradição do Mediterrâneo, essa tradição ibérica, essa leitura que nós fazemos do direito continental, essa leitura que nós fazemos da tradição daquilo que se chama de civil law, que é uma tradição muito estatizante, muito oficial e muito cartorária. A gente tem que lembrar também, a gente não podemos esquecer disso, que é só a partir da Constituição de 88 que efetivamente os cartórios, por exemplo, judiciais, é que se tornaram cartórios do Estado. Antes eram propriedades privadas. E hoje, até hoje, de certa forma, os cartórios extrajudiciais permanecem nessa condição. Agora, o importante não é a gente discutir, talvez, essas questões aí essenciais, essas questões de definição, mas a gente precisa pensar um pouquinho como usar as nossas instituições para aprimorar um pouco mais os modos de solucionar conflitos e também outras tantas coisas que de que a nossa sociedade é carente. Agora, se você procura um terceiro, você pode procurar o quê? Não é? Quer dizer, o que você pode esperar o quê? Aí nós temos uma experiência internacional extremamente vasta. Os manuais internacionais sobre meios alternativos, chamados meios alternativos de solução de conflitos, são enormes. Eles contam experiências muito variadas. A cada ano, a cada edição desses manuais internacionais, se acrescentam outros modos, porque a sociedade, quando ela tem o poder de solucionar os próprios conflitos, ela se torna muito criativa, ela se torna muito mais viva. E, sobretudo, quando ela tem o poder de solucionar os próprios conflitos, ela não apenas procura esses meios para solucionar os conflitos, no sentido de saber qual é a decisão, mas também para executar essa decisão. Ou seja, a grande virtude dos meios alternativos de solução de conflitos está exatamente no fato que você referiu logo de início. Os conflitos são decididos e são resolvidos. Por quê? Porque as partes se conformam a essa decisão e praticam efetivamente esta atividade. Dentre esses meios de solução de conflitos, os mais importantes, embora haja inúmeros outros, são a arbitragem e a mediação. A arbitragem no Brasil, nós temos a sério apenas a partir da segunda metade da década de 90 do século passado, quando o Brasil, em 1996, resolveu adotar uma recomendação de um organismo internacional, que é a UNCITRAL, e adotou a Lei Modelo UNCITRAL. Ou seja, a lei brasileira de arbitragem é uma lei que copia efetivamente a Lei Modelo UNCITRAL, que é um órgão da Organização das Nações Unidas voltado à regulação do comércio internacional. Então o Brasil adotou a Lei Modelo UNCITRAL. Depois o Brasil adotou também, passou a fazer parte da Convenção de Nova York. O que é a Convenção de Nova York? A famosa convenção
que determina como é que se vai executar sentenças arbitrais estrangeiras. Então, isso também foi uma grande inovação. E nesse impulso histórico da arbitragem no Brasil, muito mais, é claro que isso daí se deu muito mais por pressão internacional dos organismos internacionais do que efetivamente por vontade própria brasileira, entrou o mecanismo que é também muito usado internacionalmente, que é o mecanismo da mediação, que é extremamente interessante por ser até muito mais flexível do que a arbitragem. Existem vários modos de se proceder à mediação, existem várias formas de se classificar, vários estilos de mediação. Então, no Brasil, a partir de então, começou a engatinhar. Então, isso tem aí, talvez, do ano 2000 para cá, tem aí uns 13 anos, 15 anos, mais ou menos, que nós estamos engateando na utilização desses métodos. E, recentemente, quando fui dar uma palestra nos Estados Unidos, na Universidade Columbia, em Nova York, eu justamente toquei nesse aspecto que eu acho que é muito importante, que é da tensão entre a tentativa do Estado de manter para si o monopólio das decisões e as iniciativas sociais que nós temos no Brasil. Eu acho que isso, aqui no Brasil, é uma coisa muito típica, ainda nós estamos ainda amarrados por causa dessa disputa, por causa dessa tensão, e por estarmos amarrados, a gente não conseguiu ainda dar passos além. Quer dizer, precisamos nos libertar ainda, né? Exatamente. Esse é um assunto bom para a gente ter no próximo bloco, né, nessa discussão. Excelente a discussão. Eu acho que a gente aprendeu muito aqui sobre a evolução dos meios de mediação e de arbitragem com vias alternativas à justiça tradicional do Brasil. Muito obrigado, doutor Alfredo Atier. E vamos para o próximo bloco. Pinheiro Pedro Advogados. Direito, justiça, cidadania e sustentabilidade. Desde 1985. Com mais de 600 metros quadrados distribuídos em 4 estúdios, a TV Êxito atende às necessidades do mercado publicitário, institucional e corporativo. Produzimos vinhetas, programas para rádio, TV e web, campanhas políticas, videoaulas, coberturas de eventos com transmissão ao vivo. Em nossa estrutura, estúdios com cenários físicos e virtuais, equipe e equipamentos que atendem à exigência do cliente. tvexito.com.br, Rua Joaquim Távora, 1493. Voltamos ao nosso Ambiente Legal. Você pode nos assistir pela TV Ambiente Legal, www.ambientelegal.com.br ou pela TV Êxito, www.tvexito.com.br. Nosso convidado de hoje é o Dr. Alfredo Atier, magistrado paulista, membro da Escola Paulista da Magistratura e integrante do Fórum de Justiça e Sustentabilidade do Banco Mundial. Nosso assunto é meios alternativos para a resolução do conflito. E, seguindo o nosso bloco, como é que você vê a evolução desse meio alternativo, os conflitos no Brasil, que você já começou a dizer muito bem, né? E a nossa perspectiva para a resolução dos conflitos, não somente entre pessoas, mas de maneira coletiva, envolvendo o nosso meio ambiente, inclusive. Excelente, Fernando. Eu acho que essa pode ser a grande contribuição dos meios alternativos para o Brasil. Você tem que pensar o seguinte, que o meio tradicional, que é o judiciário, e as pessoas que trabalham em torno do judiciário, o juiz, o advogado, o promotor, o procurador, essas pessoas estão acostumadas e têm uma formação jurídica voltada para solucionar conflitos individuais. Então, é como se fosse um problema de matemática. Alguém aparece fazendo uma pergunta, outra pessoa responde e, no final, você diz, olha, esse está certo ou aquele está certo. Um ganha e o outro perde. Esse é um conflito individual. Agora, como é que nós fazemos para solucionar o conflito se existem várias e complexas situações envolvidas naquele conflito? Sociedades diferentes. Vamos supor, por exemplo, a população ribeirinha de um rio tão grande como o Rio Tietê, por exemplo, em São Paulo,
que passa, o Vale do Tietê passa por regiões diferentes, regiões que têm histórias diferentes, patrimônios culturais diferentes. Vamos pensar em rios que passam por territórios internacionais e, além de terem histórias, patrimônios culturais diferentes, tem também línguas diferentes, tem também conflitos entre as nações, conflitos criados durante a sua história. Então, como é que nós vamos solucionar esses conflitos da forma tradicional dos conflitos individuais? Quem ganha e quem perde? Ora, quando eu falo em, por exemplo, direito ambiental, ou falo em patrimônio cultural da humanidade, eu não estou falando mais em um conflito em que alguém pode perder ou ganhar. Nós temos que falar num conflito em que todos têm que vencer, todos têm que ganhar, na medida em que aquilo é preservado, na medida em que nós criamos políticas públicas não apenas para a preservação, mas para também garantir o futuro do desenvolvimento daquela região, desenvolvimento daquele determinado espaço ocupado pela população. Temos que pensar no meio ambiente, temos que pensar no patrimônio cultural, temos que pensar no desenvolvimento de determinadas atividades econômicas. Ou seja, como é que nós vamos solucionar esse conflito apenas com aquele mecanismo tradicional do judiciário? Como é que nós vamos solucionar esse conflito se nós damos, por exemplo, apenas legitimidade a determinadas entidades como o Ministério Público, que também fazem parte do Estado e que também estão aí absolutamente constrangidas por vários princípios que prejudicam o entendimento e a flexibilidade necessária da criatividade para encontrar uma solução. E como é que vai enfrentar também uma outra questão que é um tabu no Brasil, né? De que determinadas questões de interesse coletivo, como é o caso do meio ambiente, são indisponíveis, não podem ser dispostas por meios alternativos que não uma decisão judicial, né? Exatamente. Como é que você pode pensar em situações que envolvem necessariamente interesses internacionais ou transnacionais a partir dessa ideia um pouco tosca da indisponibilidade, né? Nós não estamos mais no século XIX, em que a ideia do interesse público era uma ideia sagrada, nós estávamos ali construindo efetivamente a ideia de Estado, nós estávamos querendo fortalecer o Estado. Hoje nós não temos mais esta possibilidade, né? Nós temos que pensar em outras realidades, nós temos que pensar que os interesses coletivos, como é o caso do meio ambiente e o desenvolvimento, a sustentabilidade implicado no meio ambiente, eles não são indisponíveis. Eles são, na verdade, interesses que pertencem ao público, não Estado, mas ao público enquanto nós, que somos a sociedade. E é um interesse intrinsecamente conflituoso. Exatamente, quer dizer, a tensão está ali presente. Qual é o interesse, então, indisponível? O interesse da população que está à margem do Tietê direita ou à margem esquerda? A população do médio Tietê ou do baixo Tietê ou do alto Tietê? Qual é o interesse indisponível? Não, os interesses todos têm que ser pensados, repensados, de forma a fazer valer os direitos que estão na Constituição, fazer valer os direitos que estão em tratados internacionais, recomendações internacionais das várias convenções, né? O direito ambiental e a sustentabilidade são direitos que têm vocação internacional. Não é à toa que toda a evolução desses direitos se dá por meio de documentos internacionais. Então, essa ideia de indisponibilidade, na verdade, está sendo mal compreendida pela população. Então, nós estamos pensando, e você veja, isso daí acaba influenciando a ideia de preservação também de forma viciada. Porque você pensa em preservação como a manutenção daquele estado eternamente. Quando isso não é possível, porque o próprio meio ambiente é dinâmico, ele se transforma. Então, se você vai preservar daquela forma, como é que você vai usar o meio ambiente para o desenvolvimento da população? No caso, por exemplo, das populações carentes do Vale do Ribeira, aqui em São Paulo, como é que você vai usar aquele meio ambiente preservado, intocável, para o desenvolvimento da população? Como é que você vai estabelecer atividades econômicas importantes para a população? Usar o empreendedorismo social, a criatividade de vários meios diferentes de criar empresas que hoje em dia estão sendo tão valorizados na área internacional. O próprio Banco Mundial, você sabe disso, nós estamos lá, fizemos projetos juntos para o Banco Mundial, está trabalhando com essas novas formas de empreender, com essas formas criativas de criar riqueza e, ao mesmo tempo, fazer com que o ambiente seja preservado e na sua dinâmica, na sua construção. Então, isso tudo gera necessidade de, primeiro, abandonarmos o modelo tradicional e, segundo lugar, trazermos as várias comunidades para um foro organizado, com um método organizado,
E esse foro organizado vai não apenas solucionar os conflitos, mas a partir da solução de conflitos, gerar governança, governança responsável. Eu acho que isso também seria uma coisa interessante a gente conversar até no próximo bloco. Eu acho que com essa lição que a gente teve aqui do Dr. Alfredo Altier, nós concluímos este bloco e vamos ao outro para discutir a questão da governança, né? Fique aí, fique ligado. Obrigado pela participação até agora. Vamos ao próximo bloco. TV Êxito nas redes sociais. Siga no Twitter e curta nossa página no Facebook. Saiba primeiro o que acontece na nossa programação. Vídeos, fotos, notícias e bastidores. TV Êxito, a sua TV na web. Pinheiro Pedro Advogados. Direito, justiça, cidadania e sustentabilidade. Desde 1985. Voltamos ao nosso ambiente legal. Hoje entrevistando o Dr. Alfredo Altier, magistrado do Tribunal de Justiça de São Paulo, membro da Escola Paulista da Magistratura e integrante do Fórum Global de Justiça e Sustentabilidade do Banco Mundial. Nosso assunto é meios alternativos para a resolução dos conflitos e governança. Tivemos aí uma aula magistral do nosso magistrado Alfredo Altier até o momento sobre os vários mecanismos de resolução de conflitos, mas agora vamos falar sobre um assunto muito importante, que é a governança global. Como resolver os conflitos? Afinal, governar é planejar, se antecipar para evitar ou resolver os conflitos, né? Como é que você tem visto hoje essa evolução da governança num mundo tão conflituoso como esse que vivemos hoje, Alfredo? Fernando, quando nós estávamos na faculdade, nós pensávamos o direito internacional de uma forma muito lúdica, como se fosse um grande jogo de ideias, de teorias, mas nós não víamos efetividade efetiva no direito internacional. E hoje nós temos um direito internacional efetivo, nós vivemos a era do direito internacional. Nós estamos vendo todos aqueles sonhos que os grandes fundadores do direito internacional, da comunidade internacional de juristas, todo aquele da sociedade de direito internacional, todo o sonho daquelas pessoas, hoje em dia, está sendo aos poucos realizado. E por que está sendo realizado? Exatamente por causa desta complexidade da sociedade internacional, da comunidade internacional em que nós estamos vivendo, não é? Em primeiro lugar, com o fim da Guerra Fria, que foi uma época horrorosa, né, a época pela qual nós passou a nossa formação, em que nós tínhamos tanta dificuldade de leitura de determinados textos, nós tínhamos dificuldade de acesso à informação. Hoje em dia nós vivemos uma sociedade exatamente oposta. Hoje em dia nós temos textos em abundância, nós temos acesso à literatura internacional, nós temos acesso à informação em abundância, nós temos até dificuldade de trabalhar com isso. É verdade. E numa época como esta, em que há informação em abundância, numa época como essa, em que não há exatamente um centro de poder, um centro cultural ao qual nós devemos sempre prestar atenção, ou seja, as informações vêm de vários meios, essa época, governar é totalmente diferente. Não é? Assim como educar é diferente. Hoje em dia você não pode mais restringir a mentalidade a uma escola tradicional, a ideia de um espaço escolar tradicional. Hoje em dia também você não pode governar de forma tradicional. Por que você não pode governar de forma tradicional? Em primeiro lugar, por causa dessa variedade de informações. Em segundo lugar, porque você não encontra mais segurança nas informações que são emitidas por órgãos oficiais, não é? Hoje em dia, as informações, elas não são só abundantes, elas são conflituosas. Então, qual é a informação que eu devo seguir? Qual é o caminho que eu devo seguir para decidir? Na verdade, elas já vêm pautadas, né? E é complicado, né? Dentro do conflito, as informações perderam aquela característica de ingenuidade, ou como é que a gente podia chamar de isentas, né? Não há informação isenta. Exatamente. Né? A neutralidade se mostrou um mito no nosso tempo, não é? Quer dizer, como é possível, com os interesses que eu tenho, as emoções que sinto, como é possível que eu possa ser
com a história que tenho, com o patrimônio que tenho, como é possível que eu possa ser imparcial? Como é possível encontrar alguma coisa imparcial? E como é que nós vamos nos alinhar também às decisões internacionais? Por que em determinados momentos eu preciso seguir um parceiro econômico internacional? Em outros momentos, a minha decisão não é tão voltada à economia, mas é voltada a determinados princípios. E isso tudo é um pouco difícil de entender num país como o Brasil, que é um país muito carente de princípios. O Brasil é um país que parece ser um país muito emocional, muito voltado para as relações humanas, mas, na verdade, é um país em que as decisões são extremamente pragmáticas, são extremamente práticas, são pouco pensadas, não há muita teorização. A gente não tem ainda uma ciência do direito internacional muito arraigada no Brasil. Nós temos dificuldade de pensar a realidade internacional. A gente vê isso nas relações internacionais brasileiras, a gente vê isso em decisões que tomam os órgãos de relações internacionais brasileiros, ou o próprio executivo. Há uma perda, inclusive, da nossa tradição, né, diplomática, recentemente, né? Claro, porque isso tudo está envolvido num ambiente de difícil compreensão. Agora, o que é importante pensar quando a gente fala em governança internacional, é que nesse momento a gente não pode mais dissociar a governança da ideia de resolução de conflitos. Porque se o ambiente é conflituoso em si, governar é constantemente resolver conflitos. Resolver conflitos que vão gerar outros conflitos, que vão gerar a opção por determinados caminhos. Então, quando você pensa, vamos pensar no governança, resolução de conflitos e questões coletivas como a questão ambiental. Como é que você gera leis internas para o Brasil desrespeitando normas internacionais? Como é que você continua a pensar na formação de leis internas dissociado da realidade internacional, dissociado dos tratados internacionais? Como é que você pensa, por exemplo, em estabelecer limites para a utilização de propriedade no interior do Brasil, se as empresas brasileiras que vão utilizar a propriedade, elas estão também todas presas a contratos internacionais? Como é que você vai fazer isso? Como é que você vai limitar apenas pensando na legislação brasileira? Então, essa implicação das normas internas e normas internacionais é uma implicação atual totalmente diversa do modo como nós pensávamos a teoria. Porque antigamente a gente pensava, direito interno é uma coisa, direito nacional é uma coisa, direito internacional é uma coisa totalmente distinta. Isso não mais existe. Não há. A integração hoje é praticamente completa, né? E governar a partir disso aí significa, em outros termos, que você não vai apenas resolver conflitos para impedir que as pessoas façam. Não, você tem que encontrar formas criativas para permitir que as pessoas façam melhor. E essa que é o grande enigma da governança internacional atual, que é você não impedir ações, você não impedir que as pessoas tenham iniciativa. É você dar iniciativa e, sobretudo, abrir formas de iniciativa que permitam que amplos espectros da sociedade participem dessas iniciativas. E como é que você vê essa questão, e aí concluindo, né, com referência à perda, à relativização da soberania? A soberania é um outro conceito também tradicional que está na nossa cabeça de juristas, está na cabeça da sociedade, está na cabeça dos órgãos de governo, na manifestação, mas, na verdade, é um conceito absolutamente ultrapassado da forma como ele foi concebido. Hoje, a soberania é, na verdade, uma grande forma de negociação internacional. Quer dizer, o Estado, ele não se apresenta mais como alguma coisa pronta e concreta diante dos seus parceiros internacionais. O Estado é mais uma forma muito mais flexível e ele vai usar essa ideia de soberania exatamente como um meio de negociação e não mais um meio de proteção absoluta, não é? Vamos pensar, por exemplo, na decisão agora da presidenta Dilma, de não ir aos Estados Unidos. O que significa isso efetivamente? Significa preservar uma ideia de soberania tradicional, aparentemente, ou então lançar meios para uma negociação, para a obtenção de melhores condições de negociação internacional, condições econômicas e políticas internacionais. Bom, implicitamente, inclusive, ela admitiu a espionagem como instituto, né? Que é algo que sempre foi norma não escrita em qualquer relação internacional, né? Como se a espionagem não fosse uma coisa absolutamente tradicional e existente, né? Aliás, hoje mesmo
o ex-ministro Recupero, ao dar uma entrevista a uma rádio aqui de São Paulo, ele disse até que quando embaixador brasileiro em Washington, ele costumava usar a espionagem norte-americana para passar recado para os americanos. Quando ele queria dar algum recado para os americanos, ele apanhava o telefone e ligava para alguém aqui no Brasil, então ele passava uma mensagem para os americanos. Ou seja, isso existe. Na verdade, a questão da espionagem é muito mais uma deficiência brasileira da segurança das suas próprias informações do que efetivamente uma mudança no jogo internacional, como se somente agora os vários países, os vários órgãos internacionais passassem a fazer espionagem. Bom, posto isso, né, queria agradecer muito a presença do Atier. Vai vir outras vezes, né? Com muito prazer. Porque o assunto ele não se esgotou, ele é imenso, né? E hoje tivemos essa oportunidade rara de termos um professor nos colocando, clareando essas circunstâncias tão hoje importantes que fazem o judiciário, fazem a justiça e mais do que nunca, fazem os conflitos poderem ser resolvidos e vistos de uma forma mais moderna e mais atual. Muito obrigado, Alfredo, por sua presença e agradeço a você que nos assistiu em nosso ambiente legal. Até outro dia.